Bom dia, graça e paz. Deus abençoe tua vida, tua família, no nome de Jesus. Nessa manhã eu quero compartilhar com os irmãos a palavra de Deus que está no livro de Esther, capítulo 3 e capítulo 4. Eu quero resumir o capítulo 3, iniciando por Amã. Amã foi um liderado do rei Assuero, que foi exaltado no trono, que foi colocado acima de todos os príncipes que estavam com ele. É o braço direito do rei Assuero. E todos os servos do rei que estavam à porta ali do rei, quando Amã passava, tinha que se inclinar, tinha que se prostrar diante da imagem dele, diante da sua figura, diante da sua presença. Só que Mordecai, que era um judeu, tio de Esther, ele se recusava a fazer isso. E isso foi chegado aos ouvidos de Mordecai. E Mordecai, não satisfeito em se vingar, em tomar uma atitude em relação a Mordecai, ele tem uma ideia sinistra de levar para o rei a situação, de falar com o rei que no meio das províncias havia um povo desobediente, um povo que tinha suas próprias leis, um povo diferente, e que não convinha ao rei tolerá-lo. E diante dessa estratégia, o rei dá a ele liberação. O rei decreta a morte de todos os judeus, de todas as províncias. Olha para você ver. Um homem que foi exaltado e ele era movido por capricho, um homem soberbo, um homem movido pela vaidade e pelo ódio. Alguém que foi levantado, cara, para trazer condenação, para trazer morte. E quando essas cartas, já agora com o decreto do rei, chegou em todas as províncias, onde veio um decreto para que os governadores proclamassem a lei, isso trouxe um tempo de muito choro em todas as províncias, uma indignação muito grande. Pois bem, quando Mordecai soube que promulgou essa lei, ele rasgou as suas vestes, se cobriu de pano de saco e de cinza, e saindo pela cidade clamou com grande e amargo clamor. E todos os judeus estavam agora em total humilhação diante de Deus, porque o rei havia estabelecido que no dia 13 do 10º mês, que é o mês de Adar, eles fossem mortos e saqueados todos os seus bens. Havia uma sentença de morte sobre os judeus, por conta do capricho de um homem, diante da tirania de um homem, diante do ódio que esse homem nutria pelos judeus. Então, Esther, que estava ali, sendo cuidada como princesa, sendo uma das mulheres do rei, ficou sabendo que Mordecai estava ali de pano de saco na porta do reino, e ela procurou saber o que estava acontecendo. E ela foi informada que o seu povo estava agora condenado à morte. E no verso 10 do capítulo 4 diz assim: Então respondeu Esther e mandou dizer a Mordecai: Todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabem que para qualquer homem ou mulher que sem ser chamado, sem ser autorizado, entrar no pátio interior para avistar-se com o rei, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro para que viva. E eu, nesses 30 dias, não fui chamada para entrar na presença do rei. Então, o que Mordecai pediu para Esther? Você vai ter que interceder diante do rei pelo povo.
E ela manda falar: olha, vocês sabem que ninguém pode entrar na presença do rei sem ser chamado. Existe já uma sentença sobre isso. Sentença de morte. Qualquer homem ou mulher que não for chamado e se apresentar diante do rei vai morrer. E eu, nos últimos 30 dias, não fui chamada. E Mordecai ficou sabendo das palavras de Esther. Então, Mordecai mandou que respondesse a Esther: não imagines que por estares na casa do rei, só tu escapará entre todos os judeus. Como quem diz, não esquece que você também está sentenciada, apesar de estar aí dentro. Porque se de todos te calares, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecerá. E quem sabe se para conjuntura como esta é que foste elevada a rainha. Olha, não adianta você se calar porque você está num lugar de honra, hein, não. Porque a sentença é para você também. E outra, quem sabe se Deus não preparou esse lugar para que num momento como este você pudesse ser a intervenção que nós precisamos. E aqui que eu paro para a gente pensar, cara. A gente viu a história de Esther, como ela foi promovida a rainha. E aí o seu tio agora fala: olha, quem sabe que para esse tempo você foi levantado. Então não te cales, porque a você foi dada a oportunidade para falar. Ainda que você corra risco, ainda que você corra risco, ainda que o teu trono e até a tua cabeça esteja sendo colocada à prova, não abra mão de fazer o que é necessário fazer para esse tempo. Então a Esther respondeu ao tio dela, Mordecai: vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais nem bebais por 3 dias, nem de noite nem de dia. Eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que é contra a lei. Se perecer, pereci. Então se foi Mordecai, tudo fez segundo Esther lhe havia ordenado. Esther entendeu que ela foi levantada para aquele tempo, cara, para interceder, para que esse abuso, para que essa sentença não acontecesse. Deus a havia levantado para esse tempo. Eu não sei o lugar que você ocupa, eu não sei quais são as suas realidades, eu não sei quais as sentenças sobre as pessoas que estão próximo de você. A verdade é que, como Mordecai disse, olha, pode ser que para esse tempo você foi levantado. Você foi colocado como diretor nessa empresa para corrigir injustiça. Você foi levantado como líder dessa equipe. Isso não tem a ver com você, tem a ver com o propósito de Deus. Você foi levantado, não foi para aumentar o peso sobre esse povo, mas para trazer alívio. Você foi levantado como instrumento de Deus sobre esse povo que agora está sob a sua liderança. E tem gente que, tomado pela vaidade, se esquece de onde veio e se esquece que é instrumento de Deus para um tempo determinado. Olha, se você não fizer o que Deus te chamou para fazer, Deus levanta outro para o seu lugar. O que precisa ser feito, a justiça que precisa acontecer, vai acontecer. Vai acontecer. Deus é reto juiz. Mas se Deus levantou você para esse tempo, não se cale. Não se curve diante das injustiças por medo de perder o seu posto, de perder a admiração que as pessoas têm por você, de achar que você não é um com a empresa porque você se levantou contra uma injustiça. Presta bastante atenção nesse texto. Cuidado, que por conta da vaidade do teu coração, pelos aplausos que você tem recebido, você não está negligenciando o seu chamado. Você não absorveu o sistema no teu coração e abriu mão do propósito. Não abra mão de cumprir o teu propósito, ainda que isso custe até a sua vida. É como se ele dissesse para Esther,
O seu chamado é mais importante do que a sua vida. Agora, se você não quer, Deus levanta outro para o seu lugar. Então, que essa palavra possa falar aos nossos corações, irmãos. O que a gente mais vê nesses dias são pessoas movidas pelo ódio, pela vaidade, pelo sucesso, e nós não podemos nos curvar vendo injustiça acontecer do nosso lado. O reino de Deus é um reino de justiça. Então, não se curva, entenda o propósito de Deus, aonde Ele tem te colocado. Pode ser que para essa finalidade Deus te colocou nessa empresa. Salário, promoção, isso é só o bônus. A missão é você se levantar como instrumento de Deus no lugar que Ele te colocou. Amém? Deus abençoe a tua vida. Tenha um ótimo dia no nome de Jesus.